Reunidos em Lyon, na 34ª Cimeira França-Itália, o presidente gaulês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni reafirmaram esta quarta-feira a vontade de relançar o projeto de alta velocidade entre a cidade francesa e Turim, mas não só. Entre outras coisas, os dois líderes mostraram-se alinhados na defesa do relançamento da Europa. A ideia ambiciosa do presidente francês de refundar a Europa deve ser absolutamente partilhada. Assolutamente oggi da condividere. A razão é bastante evidente. Este é o momento. Temos uma grande oportunidade e não podemos perdê-la. Não voltará a acontecer nos próximos anos. O que esta cimeira permitirá e permitiu concluir é que existem elementos bastante concretos e vanguardistas da cooperação na Europa e penso que é um bom método. De acordo com os dois líderes, a reunião serviu ainda para definir detalhes da estratégia bilateral a adotar ao longo dos próximos meses. O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um discurso hoje em Paris detalhando o projeto de uma grande reforma na União Europeia. Macron falou aos estudantes da Universidade Sorbonne e propôs a formação de uma força militar pronta a agir no início da próxima década, como base para uma maior cooperação em defesa e segurança entre os países europeus. Ele também defendeu a criação de uma Procuradoria Europeia Antiterrorismo e de um gabinete unificado para lidar com os pedidos de asilo de imigrantes e refugiados. A proposta de uma reformulação em várias áreas do bloco europeu está sendo lançada em um momento delicado para a chanceler Angela Merkel. O presidente francês Emmanuel Macron propôs nesta terça-feira a criação de uma força comum de intervenção europeia até 2020. A proposta de Macron inclui uma Procuradoria Europeia contra o terrorismo e de uma força comum de defesa civil contra catástrofes naturais, um escritório europeu de refúgio e uma polícia europeia das fronteiras. Segundo Macron, a força de intervenção deve ter orçamento e uma doutrina de defesa comuns. Face à l'international du terrorisme. Diante da natureza internacional do terrorismo, uma Europa segura deve ser o nosso escudo. Eles se infiltram em toda a Europa. Suas ramificações são claras, por isso devemos agir juntos, desde a prevenção até a repressão. É por isso que também devemos criar um promotor europeu contra o crime organizado e o terrorismo. Au-delà des compétences actuelles qui viennent d'être établies. O presidente francês propôs ainda que a União Europeia adote um imposto sobre as transações financeiras, já vigente na França e no Reino Unido. Os recursos seriam revertidos em desenvolvimento. Macron convidou seus parceiros da UE, particularmente a Alemanha, a elevar suas ambições e avançar para unir suas economias e governos. As propostas de Macron defendem uma reação pós-Brexit, que inclui um ministro das Finanças, um orçamento e um parlamento para o bloco de 19 membros, além da rápida resposta dos exércitos nacionais.